Neste vídeo, você verá sobre o cadastro de produtos compostos do Igor Gestão e entenderá qual é o comportamento do sistema em relação às configurações replicar componentes ao duplicar produto, permitir cadastro de componentes com quantidade zerada e permitir cadastro de componentes com custo zerado. Primeiramente, vamos compreender o que é um produto composto. Um produto composto nada mais é do que um produto que tenha em sua composição outros produtos que são chamados de matéria-prima, insumos, ingredientes ou ainda componentes para que então seja produzido o produto final que será vendido para o cliente. Este tipo de produto pode ser utilizado em diversos ramos de negócio, como em padarias, açougues, venda de equipamentos de informática, madeireiras, entre outros. E eles são essenciais para qualquer empresa que trabalha com produção dos seus itens. Bom, agora que já expliquei sobre o conceito e utilização dos produtos compostos, vou mostrar o processo de cadastro deste tipo de item aqui no Igor Gestão. Mas antes do cadastro desse tipo de produto, vou apresentar para vocês a aba Componentes, que é essencial para cadastrar um produto composto. A aba Componentes é onde indica-se todos os itens necessários para produzir o produto composto. E como você pode ver, esta aba contém as informações de item, código, referência, descrição, unidade comercial, custo unitário, quantidade, porcentagem e custo total do componente. Eu quero chamar a atenção para os campos que podem ser alterados, que são custo unitário, quantidade e porcentagem. Em relação ao custo unitário, por padrão, é carregado o preço de custo que estiver no cadastro do componente, mas ele pode ser alterado se necessário. No campo de quantidade, deve ser inserida a quantidade necessária de cada item para produzir o produto composto. No caso deste produto, pão de sal está cadastrado como quilo. Logo, aqui tem a quantidade necessária de cada item para produzir 1 quilo deste produto. O campo porcentagem serve para que seja informado manualmente o percentual que o componente representa do produto composto. Então, se produzir pão de sal forem necessários um total de 1 kg de ingredientes e de farinha de trigo eu preciso de 0,628 gramas, significa que este componente corresponde a 62,80% do produto composto, e esta informação poderia ser inserida no campo de porcentagem. E no rodapé, é possível saber a quantidade de todos os ingredientes e o custo dos componentes para que eu possa me basear para definir o preço de custo do produto composto. E aqui ainda tem duas opções. A primeira delas é a decompor produto automaticamente ao lançar a entrada, que deve ser marcada se o produto puder ser decomposto pelo sistema, assim que o usuário inserir uma nota de entrada dele. É indicado que esta opção seja marcada apenas se a decomposição do produto for sempre da mesma forma. Um exemplo é a entrada de uma carcaça de boi, que sempre resultará na mesma quantidade de partes. A outra opção é adicionar componentes individualmente, que deve ser marcada quando o mesmo produto composto originar vários produtos. Assim, no momento da decomposição, os componentes poderão ser inseridos um a um conforme o produto que será produzido. Esta é uma opção útil no ramo de madeireiras, por exemplo, onde o produto madeira de eucalipto in natura dá origem a vários tipos de eucalipto tratado. Agora que você já conhece a aba Componentes, vou mostrar o cadastro de um produto composto. Para exemplificar, vou considerar que a empresa é uma padaria que produz pão sovado. E para realizar o cadastro desse produto, aqui no cadastro de produtos vou clicar em Novo e em Tipo Comercial vou inserir Composto. E observe que assim que eu defino um produto composto, a aba Componentes passa a ser exibida. E é nesta aba que serão listados todos os itens necessários para produzir o pão sovado. Mas, continuando com o cadastro do produto composto, é hora de definir o tipo fiscal da mercadoria,
que neste caso é a mercadoria para revenda. Em seguida, vou informar a descrição do produto, que é pão sovado, selecionar o departamento e o subgrupo. Este produto não tem família, nem marca, então não vão preencher estes campos. O campo fabricante não é necessário preencher, pois este é um produto de produção própria. Em relação ao preço de custo e preço de venda, como se trata de um produto composto, é interessante incluir primeiramente os componentes para depois realizar a precificação. Passando agora para a aba Estoque, vou informar a unidade comercial e tributável do produto, que é unidade. Os demais campos não alterarei. E agora é o momento de preencher a aba Componentes. Esta aba é de preenchimento obrigatório e se o usuário tentar salvar o cadastro sem preenchê-la, uma mensagem é mostrada solicitando que os produtos componentes sejam informados. E para adicionar um componente na lista, você pode clicar com a seta direcional para baixo e digitar o código, ou referência, do componente nos respectivos campos. Ou então apertar a tecla espaço ou dar um duplo clique no grid, para que a consulta de produtos para composição e decomposição seja mostrada. Nesta tela, é possível realizar pesquisas pelo código, referência, nome do produto, unidade, custo, quantidade em estoque, código original e código do fabricante, tanto nos filtros de pesquisa quanto na pesquisa avançada. E após localizar o componente, é só selecioná-lo com um duplo clique, pressionando Enter ou clicando no botão Selecionar para acrescentá-lo na lista. Após inserir o componente, altere os dados necessários, como por exemplo a quantidade. E então é só repetir este processo até inserir todos os componentes necessários. E após inserir todos os componentes necessários, aqui no rodapé é possível saber que a quantidade de todos os ingredientes é 1,458 e que o custo dos componentes é R$ 1,82. Então, neste momento, eu posso voltar na aba Geral e inserir aqui o custo, que no caso é R$ 1,82, e também o preço de venda, que será R$ 6. Agora que a aba Geral e Componentes já estão devidamente preenchidas, posso seguir com o cadastro na aba de Tributação. Aqui em geral deve ser informado o NCM, e como se trata de um produto próprio, deve ser marcada a opção Produção Própria no grupo IPPT. E no meu exemplo, os demais campos desta subaba ficarão com os valores padrões. Passando agora para a subaba ICMS, vou informar os dados de tributação estadual. E em IPI, vou informar os dados da tributação, que neste caso é apenas o CST padrão para saídas 99. E por fim, informar os dados de tributação de PIS e COFINS. Feito isso, o cadastro já pode ser salvo. E como foi marcada a opção Produção Própria no grupo IPPT, ao salvar ou alterar o produto, será exibida uma mensagem informando que quando o produto for vendido, o sistema entenderá que deve classificá-lo como produção do estabelecimento. Então, é só clicar em OK para finalizar o processo. Agora, o produto composto já está cadastrado e já pode ser utilizado para realizar composições e decomposições. E continuando, vou falar sobre a opção Replicar componente ao duplicar produtos. Você encontrará essa configuração acessando Sistema, Configurações, Estoque, Cadastro, Geral. E quando a opção está marcada, os componentes são inseridos no produto gerado quando um produto composto é duplicado. E quando ela está desmarcada, os componentes não são duplicados.
Então, vou deixar esta opção marcada, sair desta tela e acessar o cadastro de produtos para demonstrar o comportamento duplicando um produto. E aqui no cadastro de produtos, eu vou clicar em Menu, selecionar a opção Duplicar produto e confirmar. E veja que a aba Componentes está preenchida com os componentes do produto duplicado. Então, eu vou apenas alterar o nome do produto para Pão Sovado Especial e salvar. Agora, vou sair do cadastro de produto, acessar Sistema, Configurações, Estoque, Cadastros, Geral, clicar em Alterar, desmarcar a opção Replicar componentes ao duplicar produtos e salvar. Feito isso, vou fechar essa tela e acessar novamente a tela de cadastro de produtos. Clicar em Menu, selecionar a opção Duplicar produto e confirmar. E veja que a aba Componentes não está preenchida. Desta forma, para salvar, é necessário adicionar os componentes no novo produto para poder salvar o cadastro. Seguindo com a explicação sobre as configurações que refletem no cadastro de um produto composto, falarei sobre as opções Permitir cadastro de componentes com quantidade zerada e Permitir cadastro de componentes com custo zerado. Estas configurações também estão disponíveis em Sistema, Configurações, Estoque, Cadastros, Geral. Estas opções são úteis para empresas que precisam definir o custo ou a quantidade dos componentes no momento da composição ou decomposição. Então, quando a opção Permitir cadastro de componente com quantidade zerada estiver desmarcada, o sistema impedirá que o usuário salve um cadastro se a quantidade de qualquer componente estiver zerada. Caso ela esteja marcada, o sistema permitirá que os componentes fiquem com quantidade zerada no cadastro. E se a opção Permitir cadastro de componentes com custo zerado estiver desmarcada, o sistema vetará o usuário de cadastrar um produto se o custo de qualquer componente estiver zerado. E se ela estiver marcada, o sistema deixará que o cadastro seja salvo com componentes com o custo zerado. Então, vou deixar essas opções desmarcadas, sair desta tela e acessar o cadastro de produtos para mostrar o comportamento do sistema. Para isso, vou alterar o cadastro deste produto, acessar a aba Componente, zerar a quantidade deste primeiro item e tentar salvar. E então, o sistema exibirá uma mensagem de alerta, informando que não é permitido o cadastro de itens com quantidade zerada e qual item deve ter a quantidade alterada. Então, a quantidade deve ser alterada para um valor maior que zero. E se o custo for zerado, ao salvar, será mostrada uma mensagem de alerta, informando que não é permitido o cadastro de itens com o custo zerado e qual item deve ter o custo verificado. E para salvar, o custo deve ser alterado para um valor maior que zero. Agora, vou sair do cadastro de produto, acessar Sistema, Configurações, Estoque, Cadastros, Geral, clicar em Alterar e marcar as opções Permitir cadastro de componentes com quantidade zerada e Permitir cadastro de componentes com custos zerados e salvar. Feito isso, vou fechar essa tela e acessar novamente a tela de cadastro de produtos. Vou alterar o cadastro deste produto, acessar a aba Componente, zerar a quantidade e custo deste primeiro item e salvar. E veja que o sistema salvou o cadastro de produto. E esse foi o vídeo sobre o cadastro de produtos compostos e das configurações replicar componentes ao duplicar produto, permitir cadastro de componentes com quantidade zerada e permitir cadastro de componentes com custo zerado.